Humanos! Esse vídeo, esse pedacinho agora, eu gravei depois da aula. Só para avisar para vocês que a primeira parte da aula eu estava gravando com uma outra câmera que normalmente funciona muito bem de dia, mas de noite eu ainda não tinha percebido que ela funciona bem mal. Então o foco ficou fugindo, enfim, ficou pior do que o normal. Então estou ciente de que a imagem não está exatamente a melhor do mundo, mas eu estou gravando no horário que dá. São tipo meia-noite mais ou menos agora, 11h50 para ser mais exato. Então assim, um pouquinho de paciência. Primeira parte do vídeo, não sei precisar quantos minutos, mas é um pedaço relativamente pequeno, e depois, quando eu começo a mostrar para vocês os slides com a minha imagem no canto, já fica melhor, fica com essa câmera aqui, que eu sei que não está fantástica, maravilhosa, mas de novo, é uma questão da luminosidade, da luz que eu tenho disponível aqui, e ainda não consegui providenciar ring light e outros recursos visuais, beleza? Que a força esteja conosco. Humanos! Aí danado de volta. Vamos retomar de onde nós terminamos, ou seja, vamos começar a nossa primeira aula de fato de genética. E aí, olha só, primeira coisa, disclaimer, assim, estou gravando de noite, porque às vezes é o único horário que eu tenho, então a iluminação não está exatamente boa, eu ainda não tenho os abajures que eu estou precisando, ring light, blá blá blá, então dá um desconto. Vamos para o que interessa. No nosso encontro passado eu falei com vocês que a gente ia tentar pegar alguns aspectos do que é necessário para a gente começar a discutir citologia agora, até a gente conseguir fazer as pontes com os temas que nos interessam especificamente na psicologia, ou com os temas não que nos interessam, porque todos os temas a rigor podem nos interessar na psicologia, mas com aquilo que seria o nosso foco, ou melhor ainda, aquilo que é o foco da maior parte das pessoas interessadas em entender a relação entre genética e psicologia, beleza? E aí eu comentei com vocês que a gente ia pegar alguma coisa relacionada ao SARS-CoV-2, à Covid, tentar fazer uma combinação, digamos assim, relacionada com a estrutura e a função de determinadas partes celulares. E é mais ou menos isso que a gente vai fazer, só que tem um detalhe. Eu primeiro preciso apresentar para vocês a estrutura celular, ou melhor dizendo, as estruturas celulares, para que isso possa fazer algum sentido. Então é mais ou menos isso que eu quero combinar com vocês nesse momento. É isso que a gente vai começar a ver agora. Então eu vou começar a fazer uma apresentação de cada uma das estruturas celulares. Eu não vou passar exatamente de maneira pormenorizada por cada uma delas, mas eu vou tentar, dentro do possível, pelo menos fazer comentários sobre cada uma, assim, daquelas organelas que vocês chegaram a ver lá no segundo grau, no ensino médio. Eu sei que para alguns isso vai parecer extremamente traumático. Não fique tentando lembrar das decorebas, dos nomes, porque é tudo que eu não quero nesse momento. A nomenclatura das coisas que a gente vai ver aqui, elas caracterizam essencialmente um outro tipo de linguagem, mas que a gente vai chegar nele por familiaridade e não por tentativa de decorebas isoladas, entende? A gente vai repetir tanto que isso vai fazer algum sentido para você. Então, como é que a gente vai começar a organizar essa vida agora? Primeira coisa que eu quero falar para vocês pensem numa célula. Sim, é exatamente isso. Pensem comigo. Deixa eu, inclusive, dar alguns passos atrás. Eu vou precisar disso. Assim, eu não tenho contato com vocês direto agora. Eu não tenho como ter uma interação imediata. Tem toda a questão das aulas serem assíncronas. Isso é uma outra discussão. A gente pode fazer um vídeo depois. Mas a lógica básica é que eu preciso que vocês deem trabalho aos cérebros de vocês para que a gente consiga fazer com que a experiência da aprendizagem seja mais fluida, mais tranquila. Se você ficar só assistindo o que eu estou falando, não vai funcionar. Então realmente pare e pense no que eu estou te pedindo, beleza? Pensa aí, imagina uma célula na sua cabeça. Aí olha só, vamos fazer junto aqui. Pensa aí, e eu acho que majoritariamente o que vocês pensaram é mais ou menos isso daqui. Viu? Estou dando um trabalho extra para minha câmera que já está maluca por causa da luminosidade, tentando fazer foco em mim. Aquilo dali é uma representação de um ovo instalado, essencialmente. A gente não vai usar mais aquilo dali como célula. Por que a gente não vai usar mais aquilo dali como célula? A gente não vai usar mais aquilo como célula por um motivo fundamental. 3 dimensões. É isso daqui. A partir de agora, que vocês vão pensar que foca aí,
É isso aqui a partir de agora que vocês vão pensar que é uma célula. É esse, não uma mochila, né? Você entendeu? A lógica que eu quero que vocês entendam que uma célula tem 3 dimensões, tem acidentes, tem partes específicas, tem uma superfície necessariamente não regular, não se assemelhando com aquele ovo estalado que está ali. Tem protuberâncias, tem não alças, obviamente, mas tem essas extensões e principalmente ela pertence ao domínio do mundo físico. Isso é fundamental. Mundo físico, mundo físico, mundo físico. Pô, peraí, Aida, mas eu tenho ideia, isso é meio óbvio, sim. Existe uma diferença grande entre você ter o conceito de que a célula faz parte do mundo físico, afinal de contas ela está dentro do seu corpo, e a outra coisa é você entender e refletir, pensar, depreender, construir uma lógica de raciocínio a partir da ideia de que essas coisas todas que a gente vai falar agora, não só da célula, mas as estruturas que estão dentro da célula, inclusive, que elas pertencem ao domínio do mundo físico. Isso que é fundamental. E é isso que eu quero de vocês, beleza? Então, a partir daqui eu vou voltar várias vezes nessa lembrança, mas vamos comigo. A gente entendeu a lógica de que a célula pertence ao domínio do mundo físico, tem 3 dimensões, e agora a gente vai fazer o quê? A gente agora vai não apenas mais ficar imaginando, mas eu vou começar a mostrar para vocês alguns sliders, algumas fotos para a gente conseguir trabalhar juntos, beleza? Então vem comigo. E voltamos. E aí, como vocês estão vendo, eu estou aqui no cantinho, vocês estão vendo a apresentação junto comigo, vocês já devem estar acostumados com o processo. Vamos brincar. Em teoria está aparecendo para vocês aí o cursor, a gente vai passo a passo. Em alguns momentos eu vou pedir para vocês prestarem atenção mais no quadradinho onde eu estou aparecendo falando, e em outros momentos eu vou pedir para vocês prestarem mais atenção no cursor. Vamos lá que vai tranquilo. Então aqui eu estou mostrando para vocês a membrana plasmática. E de novo, em vários momentos eu vou trazer questões que são óbvias e a gente vai tentar trabalhar o que é óbvio e o que não é óbvio nela. A primeira coisa que eu quero de vocês é que alguns de vocês, principalmente aqueles que tinham menos ódio, raiva de biologia lá no ensino médio, vão lembrar dessas representações que vocês estão vendo aí agora. Vocês vão ver que tem uma série de elementos que vocês já ouviram falar, mas principalmente que vocês já decoraram e que não necessariamente vocês entenderam por que vocês estavam decorando. A primeira delas vocês provavelmente já ouviram falar qual é a composição da membrana plasmática. Então alguns de vocês agora lembraram aí, a membrana plasmática é fosfolipoproteica, fosfolipoproteica. Vamos traduzir isso. Então, a membrana é constituída por fosfolipídios, ela é constituída por proteínas, uma quantidade considerável de proteínas, mas não é só isso que eu tenho na membrana plasmática. Se eu não estou interessado, mais uma vez, nessa decoreba, eu estou interessado em entender o que a membrana plasmática faz. E isso, embora seja óbvio, talvez esconda coisas muito importantes dentro dessa obviedade. Por exemplo, o que você acha que a membrana plasmática faz? 1, 2, 3, tempo! Então, a membrana plasmática, essencialmente, ela divide, ela compartimentaliza 2 compartimentos muito importantes para a gente. O meio intracelular, ou seja, dentro da célula, e o meio extracelular, o que está fora da célula. E por que isso é importante? Por um mundo de motivos. Primeiro, porque a gente tem que ter um controle relativamente preciso daquilo que entra na célula e daquilo que sai da célula. Então a membrana plasmática ela tem uma série de propriedades físico-químicas, algumas eu não vou, quer dizer, boa parte delas eu não vou lembrar agora, eu vou lembrando à medida em que elas fizerem necessárias, senão eu vou dar um monte de informação para vocês que a rigor nesse momento vai ser inútil. Mas a lógica básica é que a membrana plasmática ela funciona tanto como um agente físico, no sentido de ser uma barreira, de ser uma espécie de portão, porta, parede, dá o nome que você quiser, desde que na sua cabeça você tenha um conceito de que é algo que estabelece um lado de fora e um lado de dentro. Isso é fundamental. E como é que isso é feito? Através dessa composição que a gente falou. Então acompanha comigo lá na figurinha. A gente aqui está vendo as estruturas da bicamada lipídica. Então eu tenho bolinha aqui em cima e eu tenho bolinha aqui embaixo. Essas bolinhas são as representações universais do grupamento do fósforo do fosfolipídio, beleza? Então esses daqui são os fosfolipídios.
Vocês estão vendo aqui em amarelo colesterol, isso é um outro detalhe muito importante. Sim, colesterol, aquele da dieta, da hipercolesterolemia. Então, o colesterol não é o problema do mundo encarnado em alimento. O colesterol é uma molécula que tem uma função biológica importante. Nós sintetizamos colesterol, inclusive, então a hipercolesterolemia ela é mais complexo, ou seja, o excesso de colesterol ele é mais complexo do que a mera ideia de que uma dieta rica em colesterol vai fazer você ter colesterol elevado ou não, embora seja um componente importantíssimo. Filtro o que eu acabei de falar agora. O que eu quero dizer com essa informação é que nós produzimos colesterol e nós eliminamos colesterol. Há alguns tipos de elevação do colesterol que são relacionados com o arcabouço genético e que podem e vão ser influenciados por fatores ambientais. Então eu estou dando uma cola já no começo da nossa discussão mais técnica sobre membrana plasmática, sobre o papel, sobre a relação entre genética e ambiente. Eu vou fazer isso o tempo inteiro. Vejam, eu não falei nesse momento qual é mais relevante, qual é mais importante. Eu, mais uma vez, como eu fiz no vídeo passado, estou falando com vocês o quê? Que há uma relação importante entre genética e ambiente. Colesterol é um desses exemplos, a gente vai discutir isso no terço final do curso, se der tempo. Mas acompanha de novo ali comigo. Aqui vocês estão vendo proteínas que são proteínas integrais de membrana. O que significa dizer isso? Elas atravessam as duas camadas da membrana celular. Aqui a gente vê uma proteína que não atravessa as duas camadas e aqui também. E eu estou vendo as bolinhas verdes espalhadas em alguns lugares que são grupamentos de açúcares, de carboidratos. Essas fitinhas que estão aqui, como vocês estão vendo, também são outras representações de proteínas. Então eu vou ter bolinhas verdes associadas aos lipídios, bolinhas verdes associadas às proteínas, ou seja, eu tenho glicolipídios e glicoproteínas espalhados pela superfície da minha membrana. É muito importante entender que essas moléculas todas têm funções extremamente complexas. Eu não vou ficar passando agora, mais uma vez, sobre cada detalhe dos carboidratos, cada detalhe das glicoproteínas, porque a gente, em algum momento, quando isso for necessário, a gente vai abordar essa parte específica. Aqui o que eu quero de você é um outro conceito. Talvez você já tenha ouvido falar de que o modelo hipotético ou o modelo mais atual, mais moderno, e é da década de 70, do fim da década de 70 e início da década de 80, se a memória não me falha, ele é o chamado mosaico fluido, em que a membrana plasmática ela se apresenta numa forma fluida. Então isso que vocês estão vendo aqui paradinho, eu quero que vocês comecem a imaginar agora em movimento. Essas proteínas, elas estão ali meio que, muito cuidado com a analogia que eu vou fazer agora, entre aspas, boiando, não é boiando. Estou querendo só que você tenha essa ideia. Uma boia, de fato, aqueles que já pegaram barco alguma vez na vida e viram uma boia de sinalização, por exemplo, de uma rede, é essa analogia que eu quero. Então você vai ver essa proteína flutuando, ela está em movimento ali por esse mosaico fluido que é a membrana plasmática. Porra, eu tô entendendo, mas nem tanto. Me ajuda? Ajudo. Pensa na piscina de bolinha. Então, é exatamente isso aí. Piscina de bolinha de criança, é essa mesmo? Você tem irmão, filho, filha, qualquer coisa. Então, criança. Cachorro serve também. Se você estiver pensando, aquelas piscinas de bolinha de parque, tá vendo aquele monte de bolinha em movimento quando as pessoas estão correndo ali? Então, a membrana plasmática ela vai ter um comportamento mais ou menos parecido com esse se você estivesse olhando de cima. Então, aqui eu já encaixo. Eu vou disponibilizar para vocês um vídeo chamado Vida Interna da Célula, que vai mostrar para vocês muitas das coisas que eu estou falando aqui para vocês imaginarem. Vai provavelmente sair junto com esse vídeo aqui e ele é extremamente interessante. Então eu estou pensando seriamente, inclusive, de fazer uma versão comentada dele, mas eu ainda não sei se vai ser o melhor caminho ou não. O fato é que eu vou passar esse vídeo para vocês vocês possam ter um certo dimensionamento de como é que é a célula por dentro, incluindo a membrana plasmática e outras organelas que a gente vai comentar. Beleza, Aida, mas tem um monte de proteína aí, você falou da lógica da membrana plasmática como sendo uma estrutura que
que fornece esse amparo físico, essa compartimentalização. Mas o que mais? Muito mais. Então, da mesma forma que eu tenho um conceito de algo que está compartimentalizando, uma porta, uma janela ou algo que seja parecido com isso, uma parede, eu tenho que ter acesso ao que está acontecendo do outro lado, para que eu possa me preparar dentro até de uma lógica de uma casa, de uma sala, de uma universidade. Tem que haver uma comunicação entre esse meio externo e o meio interno. Muita dessa comunicação acontece de maneira passiva. Então, dependendo da carga, vai viajar agora, esquece. Vamos dar um passo atrás, porque se eu entrar agora por carga, metade vai traumatizar e não vai continuar no vídeo. Volta comigo então. Muitas dessas interações vão ser dadas pelas proteínas. Muitas delas vão ser propriedades físicas passivas ou semi-passivas, vamos colocar dessa forma, mas outras vão ser as proteínas, que é o nosso foco nesse momento. Depois eu vou para outras questões mais complexas. Peraí, Aida, como assim as proteínas? Então, eu tenho nessas proteínas, principalmente, volta para lá, nessas proteínas integrais de membrana, eu vou passar mais um slide aqui que talvez ajude a ver isso. Eu tenho nessas proteínas integrais aqui de membrana, eu tenho diversas possibilidades de atuação dela. Aqui não dá para ver, outra figurinha daqui a pouco eu vou conseguir mostrar isso melhor, mas muitas dessas proteínas elas são receptores. Receptores de quê? Receptores, por exemplo, de hormônios. Receptores, por exemplo, de neurotransmissores, que a gente vai ver na neuro mais adiante. Então, essas proteínas elas servem literalmente de contato com o meio externo e o meio interno. Quando elas conseguem se ligar a alguma coisa que está aqui do lado de fora e passar essa informação para o que está aqui dentro, elas estão sinalizando alguma coisa. Sinalizando algo químico, algo físico, algo físico-químico. Porra, me dá uma ajuda, Edu? Você provavelmente sente gosto, se você não estiver com Covid, né? Então, enfim, vou falar de Covid o tempo inteiro. Você sente gosto e cheiro. Como é que você faz isso? Uma molécula odorante, no caso do odor, ela vai se ligar a um grupo de receptores muito particulares do seu epitélio olfatório. Nesse caso específico, são receptores que são neurônios, e essa proteína, que é um receptor, vai desencadear uma série de respostas dentro da célula que, no fim das contas, vai chegar à área cortical e te dar a consciência do odor. Se for na língua, a gente já não está falando mais de neurônios, a gente está falando de outros tipos de receptores, mas a lógica é igualzinho. Na superfície da sua língua, você vai ter lá... Você pode colocar, inclusive, aí no Google e dar uma olhada agora. Assim, coloque lá Taste Buds. Receptores gustatórios ou gustativos. Se você colocar isso, você vai ver exatamente o que eu estou falando agora. E aí entra toda aquela historinha que você aprendeu, lá no ensino fundamental, maternal. O povo já está ensinando isso. Doce, salgado, azedo, umami. Umami é um pouquinho mais novo, mas a lógica básica é meio. Você vai ter na superfície da sua língua uma série de moléculas que vão se ligar a proteínas que vão desencadear uma série de respostas, de sinais que vão chegar a um neurônio e vão levar essa informação para a área cortical relacionada com a percepção do paladar. Então, eu já, mais uma vez, dei uma colinha de como que isso, a organização das proteínas e dos receptores na membrana, pode estar relacionado com um componente que nos interessa. Eu peguei no meio do caminho neurônios e disfarçadamente falei de olfato e paladar. Você já ouviu falar de aprendizagem alimentar ou aprendizado alimentar? Você já ouviu uma discussão sobre por que o açúcar tem um papel tão complicado na nossa dieta? Pessoas que fazem comparações de que o açúcar é tão viciante quanto a cocaína. Uma discussão extremamente complexa, extremamente cheia de exageros, mas é uma discussão extremamente importante. Por que a gente tem que apresentar determinados tipos de alimentos para crianças, principalmente? Por que a lógica do aprendizado do paladar é tão importante para crianças? Então, tudo isso está relacionado com a compreensão dessa informação básica que eu estou dando aqui para vocês agora, entre aspas, disfarçada de citologia. Não é disfarce, é que realmente, para que a gente consiga entender lá na frente como é que algumas coisas funcionam, eu preciso desse básico. Então, mais uma vez, por que eu estou fazendo esses parênteses? Parece que a aula tem vários parênteses, não são parênteses aleatórios. Lembra da pergunta que eu falei que a gente tem que fazer no primeiro vídeo o tempo inteiro? Por que eu estou estudando isso? Então, eu estou ajudando vocês a fazer essa pergunta e a respondê-la várias vezes.
Por que essa figura também é interessante? Porque ela separa, isso inclusive é uma das técnicas utilizadas para que a gente possa fazer a visualização da membrana em microscopia eletrônica, ela separa as duas camadas da membrana plasmática, mostrando para vocês o que eu tinha falado antes, um componente da bicamada, duas camadas lipídicas, beleza? Avançando um cadinho, isso daqui é essencialmente o mesmo corte, mostrando do lado esquerdo a proteína integral de membrana, uma relação dela com um filamento proteico que está aqui de algo que eu ainda não falei. E aqui do lado eu estou representando para vocês as proteínas. Isso daqui é exatamente essa proteína que está aqui, só que ela está sendo representada de uma outra forma. As proteínas têm toda uma sequência de estruturas, de como elas são formadas. Eu vou falar sobre isso mais adiante, mas já fica uma cola. Proteínas são formadas por aminoácidos. Como assim são formadas por aminoácidos? Para quem nunca ouviu falar nisso, a lógica básica é essencialmente aquela da formação de uma parede. Uma parede é feita de tijolos, não é? Então você vai fazer uma proteína com tijolos. E aí alguns de vocês agora entenderam, outros bugaram. Então o conceito fundamental para você expandir o que eu acabei de falar é, devagar, mão dada comigo, vem. Uma parede é feita de tijolos. Uma proteína é feita por aminoácidos. Qual o detalhe da história? A gente tem vários tipos de proteínas, não tem? Da mesma forma como existem vários tipos de tijolos, e aí eu não estou querendo que ninguém seja especialista em construção civil, mas certamente você já viu aquele tijolo cheio de furinho que todo mundo fica brincando de pegar ele em algum momento da vida e carregar para algum lugar, mas existe tijolo maciço, existe tijolo de concreto, existe tijolo com 2 buracos no meio, tijolo ecológico, solo cimento. É só você dar um Google aí agora que você vai entender o que eu estou falando. Pode digitar mais fácil tipos de tijolos que você vai ver todos. Então, da mesma forma, existem diversos tipos de aminoácidos. Só que a diferença é que numa parede eu normalmente não vou misturar um monte de tipo de tijolo, senão na parede vai ficar uma tragédia. Nas proteínas a gente usa diversos tipos de tijolos. E com esses diversos tipos de tijolos nós vamos ter diversos tipos de proteínas. Por isso que eu estou falando para vocês que algumas proteínas vão ser receptores, por isso que outras proteínas vão ser sinalizadores, por isso que outras proteínas vão ser proteínas do tipo canais. Como assim canais? Sim, vai comigo aqui. A gente vai ter proteínas desse tipo aqui, que servem ou como canais, entre aspas, de novo, que permitem a passagem passiva de substância, ou de canais que têm espécies de portas que se abrem ou se fecham em situações particulares, como são alguns receptores de neurotransmissores. Então o neurotransmissor se liga àquela proteína e permite que ela abra. Eu vou tentar explicar melhor isso mais adiante, provavelmente lá na neuro. Mas a lógica básica é sim, é essa mesmo que você pensou. Eu quero que você pense, sei lá, numa manilha dessa d'água, só que eu quero que você pense que ela tem uma válvula. Então o neurotransmissor nada mais é ou o hormônio ou o ligante dessa proteína, dessa manilha, ele simplesmente faz esse papel de abrir ou fechar. É claro que nesse momento pode ser que você esteja se perguntando como é que isso acontece. Eu não tenho como explicar isso em detalhes nesse momento, mas eu posso deixar algumas colas. Essas proteínas, elas são formadas por aminoácidos. Os aminoácidos têm cargas elétricas e essas cargas elétricas são modificáveis a partir da ligação com outras proteínas, outras moléculas. Porra, ainda não entendi nada do que você falou. Calma, respira, vem comigo. Como é que a gente consegue tentar entender isso? Pausa, vamos passo a passo de novo. Essas proteínas são formadas por aminoácidos. Os aminoácidos têm cargas elétricas. Não estou entendendo aí na carga já. Então, pensa em ímã. Sabe ímã? Ímã. Toda criança gosta de brincar de ímã. Crianças com cabelo branco e 42 anos também. Então, você vai pegar ímã, ele tem uma carga magnética, beleza? Você vai parar para extrapolar isso para aminoácidos, beleza? Então o aminoácido está lá, quietinho, amarradaço, e ele tem lá a carga dele, nesse caso uma carga elétrica. O que vai acontecer? Se você aproximar outro aminoácido, outra proteína, desse grupo de aminoácidos que estava lá paradinho, que também tem carga, eu vou poder mudar a relação daquela carga que já existia lá. Então eu tenho transformações alostéricas, eu tenho transformações na forma e na função, em função dessa associação, como se eu estivesse colocando dois ímãs em contato um com o outro. Óbvio que é mais complexo do que a lógica de um ímã com polo positivo ou negativo, tem toda uma questão de resultante, mas pelo menos o conceito básico de como essas coisas mudam, você acabou de ter uma ideia, pelo menos, beleza?
Vamos seguir. Aí eu tenho aqui outra proteína, que é exatamente o que eu acabei de explicar agora. Então eu tenho uma molécula que serve como um sinalizador e ela vai comunicar algo que está acontecendo aqui no meio extracelular, aqui dentro no meio intracelular. Que tipo de sinalização é essa? Como eu falei antes, pode ser uma sinalização física, química. Alguns de vocês ficaram aí batendo na cabeça na hora, eu ainda hesitei um pouco se eu falava ou não. Como assim uma sinalização física? Temperatura, por exemplo. Então, a maneira como o nosso corpo sinaliza a temperatura não é uma só, são várias, mas algumas delas são alterações na dinâmica de difusão de substâncias. Então, eu tenho a possibilidade de ter a sinalização de variações físico-químicas a partir desse tipo de sinalização, desse tipo de proteínas, perdão. Nós ouvimos, por exemplo, não dá para falar isso em detalhes agora, mas isso vai ficar lá para a neurociência, se eu não me engano, nós ouvimos por um tipo de sinalização física. O que a gente tem é que a onda sonora ela vai entrar no nosso aparato auditivo, vai entrar pela nossa orelha, vai lá dentro vibrar o tímpano, entrar na cóclea e estimular mecanorreceptores auditivos. Olha o nome, mecanorreceptores, receptores que são capazes de perceber e responder a estímulos mecânicos. Esse perceber foi uma figura de linguagem, né? Porque nesse momento a gente está falando o perceber do português, não o perceber da neurociência. Depois eu faço a separação entre eles, porque eu já estou falando um montão. Aliás, já está com 20 minutos, daqui a pouquinho tem que dar uma encerrada nisso daqui, senão fica muito grande. Deixa eu ver se a gente continua avançando um pouquinho mais aqui. Eu tenho outro tipo de interação proteica da membrana. A gente daqui a pouco chega nessa lógica. Isso daqui talvez seja válido eu comentar agora rapidinho, porque vocês provavelmente já ouviram falar que o SARS-CoV-2, de novo, voltei a ele precisa de uma proteína que normalmente vocês estão vendo como ACE2, ACE2 ou como ECA2. É uma proteína de membrana que tem uma ação enzimática. Isso não é algo novo, tem várias. O próprio SARS-CoV-2 precisa de mais do que dessa ECA2 ou ACE2, dependendo de como você viu, se em inglês ou em português. Essas proteínas com ações enzimáticas, elas existem aos montes nas nossas células. E aí vem um outro conceito que eu ainda não tinha falado, foi uma boa lembrar disso agora, que assim, a gente também não pode esquecer que a membrana plasmática, e isso é um conceito fundamental, ela vai ser levemente diferente de acordo com o tipo celular que a gente estiver considerando. Peraí, eu não entendi nada do que você falou agora. É importante a gente entender que a membrana plasmática ela vai ser, ela vai ter uma composição específica e ela vai ter um grupo de proteínas diferente se eu estiver considerando a membrana plasmática de um neurônio, se eu estiver considerando a membrana plasmática de uma célula do sistema imune, como um linfócito, por exemplo, e se eu estiver considerando a membrana plasmática de uma célula óssea, que é um tecido vivo, lembrando. Então, de acordo com o tecido que eu estiver considerando, obviamente, as características da membrana também vão ser diferentes. Então, isso é extremamente importante, porque além do que eu acabei de falar agora sobre o tipo celular que a gente está considerando, vem um outro conceito muito mais amplo, muito mais fundamental. Forma e função andam juntos para a gente entender fisiologia, citologia, neurofisiologia, neurociências, principalmente quando a gente está falando de nível celular e subcelular. Como assim? Se eu sei qual é a função, eu posso depreender qual é a forma. Se eu sei qual é a forma, eu posso depreender qual é a função. É óbvio que isso nem sempre é tão trivial assim, mas de maneira geral isso vai dar uma cola boa pra gente. Nos próximos vídeos, quando eu começar a sair mais dessa lógica das organelas intracelulares, não preciso nem sair delas. Em algum momento, quando eu começar a apresentar algumas outras organelas, eu vou lembrar desse ponto da forma e da função. Vem comigo. Deixa eu ver se eu já vou parar nesse vídeo aqui, nesse slide aqui agora, ou se a gente continua um pouco. Vou parar, não vou nem dar spoiler. Vamos encerrar por aqui, que a gente já está com 22 minutos. Vou dar um spoiler mínimo. No próximo vídeo a gente envereda por citoesqueleto. Beleza? Que a força seja convosco.